Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou aqui em mais um vídeo aqui no YouTube, na tentativa de fazer vídeos todos os dias para falar sobre a política do Maranhão, fazer denúncias, trazer reflexão sobre o nosso estado, porque é importante. Como eu sempre falo nos meus vídeos, aqui no Maranhão a gente vive numa situação onde toda a imprensa e os blogs tradicionais seguem uma cartilha que é paga pelo Estado, né? Então a gente fica com aquela manipulação de informações. Aí, para combater isso, tem pessoas assim como eu que vem com uma informação independente, com uma opinião independente, sem cabresto com ninguém. E eu tenho muito orgulho desse trabalho que eu tenho feito. Acredito que, de certa maneira, eu tenho contribuído para um debate democrático da política do Maranhão. E eu vou continuar com esse serviço. Por quê? Porque eu sou maranhense, porque eu amo o meu estado do Maranhão e eu quero um Maranhão melhor. E eu faço isso acreditando nisso. Eu vou continuar aqui com esse trabalho. Obrigado quem me segue, que eu logo agradeci aqui no começo. Obrigado quem me acompanha. Obrigado quem comenta, quem compartilha. São vocês que me motivam a continuar esse trabalho. E a gente vai continuar nesse serviço e a gente vai sim conquistar um Maranhão melhor através do debate político, que eu sempre proponho nos meus vídeos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre dois temas que eu vi essa semana que eu acho que é interessante, de certa maneira eles correlacionam. Por quê? Porque são dois temas que têm a ver com oligarquias. Infelizmente, a palavra que mais define a política do Maranhão são oligarquias, que são milhares de políticos, não é só no governo, são deputados, prefeitos, vereadores, senadores que só indicam parentes para os cargos. Isso é uma prática comum. Muitas famílias de políticos olham a política do Maranhão como um negócio para enriquecer. Isso acontece demais e isso é muito triste. Aí, os vídeos que eu quero abordar aqui são dois vídeos que eu vi essa semana, que é um sobre um filho de um deputado estadual, que ele vai ser indicado para ser... Ele é pré-candidato a deputado estadual, né? Ele é filho de dois deputados que já estão há 7 mandatos, parece. Ou seja, negócio de família, não tem mais nem vergonha na cara. E o outro tema são as intenções de voto para o governo do Maranhão, que saiu numa nova pesquisa, novamente Eduardo Braide na frente e Orleans Brandão atrás. E esses dois temas do rapaz candidato a deputado estadual indicado pelos pais e os candidatos ao governo do Maranhão se correlacionam com cada oligarquia. O Orleans Brandão é sobrinho do governador, pô. Nepotismo, oligarquia é descarado. E tem outro o fato que a galera não gosta muito de comentar, mas é um fato. Eduardo Braide, ele é primo do Orleans Brandão. E mais, Eduardo Braide, a família Braide é uma família tradicional da política do Maranhão. O pai do Eduardo Braide, ele foi muitos anos deputado estadual, inclusive foi presidente até da Lema, da Assembleia Legislativa. E ele fazia parte do grupo Sarney. Então a família Braide cresceu muito na política por ter apoio da família Sarney. Só que Braide se desvencilhou disso, né? Ele cresceu com uma imagem de antipolítico, do político que não se associa aos grupos políticos, à corrupção e tal. Tanto que a gestão dele na prefeitura aqui de São Luís tem essa característica forte. Ele não tinha muito relacionamento com os vereadores de São Luís. Os vereadores toda semana ficavam xingando Eduardo Braide nas sessões deles. Aí Eduardo Braide conseguiu criar essa imagem política dele de antipolítico, de um político do povo. E ele tem uma ótima gestão em São Luís. E a popularidade dele vai muito em cima disso. As pessoas querem ver o que ele fez em São Luís acontecendo em todo o estado do Maranhão. E isso é uma virtude dele. E eu também torço por isso. Porque eu sou morador de São Luís desde que eu nasci. E ver um monte de avenida transformada, reformada, tirou um monte de rotatória nas avenidas principais, para mim foi um desenvolvimento para a cidade. A gente critica, mas para mim foi muito bom. E se ele puder fazer isso pelo estado do Maranhão, tipo, só de tirar os buracos das principais estradas já é de grande efeito, sabe? Porque quem viaja por estrada sabe que é precário aqui no Maranhão. Nem o governo do Maranhão sabe a precariedade da estrada do Maranhão, porque eles só viajam de helicóptero, né? Convenhamos. Mas enfim, vamos para os vídeos. Olha o quanto é vergonhoso, olha só a manchete. Após 7 mandatos dos pais, Túlio é lançado para manter a família na Assembleia Legislativa. Pesa ser filho de político? Mas, Thiago, eu sempre digo que tem várias formas da gente enxergar isso, né? Hoje a política, ela tá muito polarizada e existe um questionamento muito grande em cima dos políticos. Então acho que você tem que ter a maturidade de saber diferenciar. Eu, logicamente, tenho muito orgulho de ser filho do meu pai, de ser filho da minha mãe, sei da história política que eles têm no estado do Maranhão. Eu acho que hoje, salvo engano, na Assembleia Legislativa, é o casal que está mais mandatos consecutivos naquela casa. Então é uma história que ela é respaldada por trabalho, por continuidade. Meu pai teve a oportunidade por 5 vezes de representar o estado do Maranhão na Assembleia, minha mãe tá no exercício do segundo mandato. 7 mandatos de deputados estaduais que os pais desse rapaz têm, segundo ele disse na entrevista, né? 7 mandatos são 28 anos de mandatos.
Hoje, o salário de um deputado estadual é cerca de R$ 34.000 aqui no Maranhão. Ou seja, 28 anos são R$ 11 milhões que cada um recebeu como deputado estadual do Maranhão. Passaram 28 anos no poder do Estado do Maranhão e o Estado do Maranhão continua com as piores estradas do Brasil. O Estado do Maranhão tem um dos piores índices de educação do Brasil. O Estado do Maranhão tem os piores índices de saneamento básico do Brasil. O Estado do Maranhão tem os piores índices de emprego do Brasil. Essa é a prova de que oligarquias representam o atraso do Maranhão. Quando o político pensa em continuar o trabalho através da sua família, indicando parente, resulta nisso. Ou a gente vota em políticos que não são ligados a esses familiares, a parentes e tudo mais, políticos que realmente representam uma vontade, uma ideologia ou qualquer coisa que seja, que a gente olha, esse cara não é ligado a ninguém, mas ele parece ter vontade de mudar as coisas. Ele não é ligado com os políticos. Votar em figuras assim, ou a gente sempre vai continuar na mesma, pô. Porque é triste esse fato. E é triste o fato também de as pessoas como ele, ir numa entrevista e falar com todo orgulho do pai, pô. Deveria ser um ato de vergonha. Como que pode 2 deputados estaduais terem 7 mandatos, ver o Maranhão como tá hoje e ainda ter orgulho disso? É uma vergonha, pô. É uma vergonha. É uma falta de respeito com o maranhense. Mas enfim, vamos agora aqui falar um pouco sobre a pesquisa de intenção de voto pro governo do Maranhão, né? É uma pesquisa da IP, Pesquisa e Candidatura. Foi divulgada hoje, quinta-feira, 14/5/2026. E vamos direto por resultados, porque a metodologia não faz muito sentido, né? Intenção estimulada. Se a eleição fosse hoje e esses fossem os candidatos, em quem o senhor votaria para governador? Essa é a pergunta que foi feita para os maranhenses, né? Nessa pesquisa. Eduardo Braide em primeiro lugar com 50,8% dos votos, das intenções de votos. Aqui nesse cenário, Eduardo Braide seria eleito no primeiro turno, sem conversa. Orleans Brandão, 27,7% das intenções de votos. E agora, uma notícia que muda um pouco o cenário, que é o Felipe Camarão em terceiro lugar pela primeira vez em todas as pesquisas, com 9,7%. E eu acho que isso foi muito impulsionado pelo vídeo que o Felipe Camarão publicou com o Lula. Aumentou a intenção de voto no Felipe Camarão. E o Laércio Bolfin, com 7,9%, desceu para quarto lugar. E outro dado de suma importância é o dado de rejeição de voto para governador, ou seja, quem é mais rejeitado. Em primeiro lugar, Orleans Brandão é o candidato ao governo do Maranhão mais rejeitado, com 16% de rejeição. Segundo, Felipe Camarão, ou seja, Felipe Camarão era o primeiro, em muitas pesquisas desceu para segundo. Terceiro, nulo ou branco. Quarto, Laércio Bolfin, com 9%. Quinto, André Luiz, com 8%. Sexto, Enilson Rodrigues, com 6%. E em último, Eduardo Braide, com 5%. Cara, eu não sei muito bem o que é essa parte amarela NS barra NR. Será que não quiseram responder? Não responderam? NR deve ser não responderam, né? Tô supondo isso. Que foram 29% das pessoas pesquisadas, então a maioria. E é isso, eu acho que já tá meio que desenhado o cenário até outubro. Muita coisa pode mudar de fato até outubro. Podem acontecer processos, podem acontecer reviravoltas absurdas, mas o cenário que tá caminhando desde o ano passado é Eduardo Braide sendo eleito já no primeiro turno. E o que dizem, que eu acho hilário, que eu vejo, eu assisto muito podcast aqui do Maranhão. Principalmente eu gosto muito de ver o Café Quente Podcast, que é do Rogério Cafeteiro. Falam que a classe política do Maranhão não quer que o Eduardo Braide vença. Que são os caras que estão apoiando o Orleans Brandão, por exemplo. Por quê? Porque eles viram como o Eduardo Braide geriu São Luís, cagando na cabeça dos vereadores. E eles acham, se o Eduardo Braide for eleito, ele vai fazer a mesma coisa. Porque ele não vai querer fazer acordo com ninguém. Aí estão fazendo o possível para tentar derrotar o Eduardo Braide, mas tá nessa discussão, né? Comente aí o que é que você acha das oligarquias do Maranhão, desses dois cenários, dessas correlações entre esses dois assuntos. Eu sei que é meio... O Eduardo Braide cresceu tanto que ele tá meio que santificado. Não você pode falar dele, criticar, falar alguma coisa negativa. E eu entendo isso. Não tem problema. Mas é importante ter uma opinião contrária para a gente fundamentar melhor as nossas crenças, os nossos apoios políticos, como, por exemplo, para Eduardo Braide. Eu fico feliz, de verdade, do fato do Orleans Brandão não estar em primeiro em nenhuma pesquisa.
Isso mostra que nós, o povo do Maranhão, a gente tá mais politizado e a gente não quer mais essa oligarquia descarada do nosso estado. E eu tô lendo um livro, tô gostando muito, Brasil no Espelho. Eu vou tentar todo vídeo indicar um livro, ou falar de um livro que eu esteja lendo. Esse é um livro aqui do Felipe Nunes, Um Guia para Entender o Brasil e os Brasileiros. Livro muito bom. E eu recomendo muito, principalmente esse ano eleitoral, um livro curtinho, muito bem escrito, gostosinho de ler. Porque ano eleitoral é de suma importância ter o conhecimento, assim, político, sabe? De pesquisa e tal. E tá abrindo meus olhos esse livro. Recomendo muito. E eu quis deixar esse livro aqui por último, né? Que chegou hoje. Mas chegou minha coleção no Musashi. Pra quem não sabe, eu sou um nerdola. Eu queria muito ler o mangá Vagabond. Vagabond é um mangá escrito por Takehiro Inoue, que é um mangá muito famoso, inclusive, que é do mesmo autor de Slandunk e Rio, que é também é um mangá de basquete. Vagabond é um mangá que conta a história do Musashi, que é esse rapaz aqui do livro, né? Esse cara do livro. Musashi foi um samurai muito famoso no Japão, porque ele escreveu livros de pensamentos dele, e ele era um guerreiro, samurai e filósofo ao mesmo tempo. Então ele é uma inspiração até hoje. A história dele foi escrita por um biógrafo na 1930, se não me engano, esse japonês aqui, Eiji Yoshikawa. Ele escreveu um livro com 1.800 páginas. Eu comprei uma edição que divide o livro em 3 partes, né? Pra ficar mais fácil de ler. Contando a história do Musashi, né? Musashi, só que ele conta a história como uma biografia barra romance. Ou seja, parece um romance e ao mesmo tempo é uma biografia. Mas é isso, gente. Obrigado quem assistiu até aqui. E todo dia vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, comentar, compartilhar com seu amigo e favoritar o vídeo. Ó, já tô aparecendo no YouTube.